Empresária, você chegou até aqui porque vive uma cena muito comum. O dinheiro entra na sua empresa e vai embora. Você vende, fatura, trabalha, resolve tudo, mas no final o lucro não permanece e a liberdade não chega. E talvez esse seja um dos pontos mais frustrantes de um negócio, porque você não está parado. Você está fazendo, você investe, se movimenta, toma decisões todos os dias, cuida da equipe, atende clientes, resolve problemas, mas ainda sente que a empresa recebe muito de você e devolve muito pouco em forma de lucro, segurança e liberdade. E foi por isso que eu te mostrei esta placa. Esta é uma das placas que eu utilizo no diagnóstico do campo do lucro. Ela faz parte de um mapeamento que investiga os padrões por trás dos resultados que você está vivendo hoje. Porque o resultado é sempre uma consequência. Se o dinheiro entra e vai embora, existe alguma coisa acontecendo antes disso. Se a equipe continua dependendo de você, existe alguma coisa sustentando essa dependência. Se você deseja crescer, mas continua voltando ao mesmo lugar, existe um padrão que ainda não foi compreendido. E o diagnóstico foi criado exatamente para olhar para isso. Não apenas para o que aparece, mas para o que está por detrás. Talvez você já tenha tentado vender mais, já tenha mudado o marketing, contratado pessoas, criado processos, feito cursos, organizado rotinas, e tudo isso pode ser muito e é muito importante. Mas existe uma diferença entre melhorar a estrutura da empresa e compreender os padrões que fazem você repetir os mesmos resultados. Uma empresária pode contratar uma equipe excelente e continuar centralizando tudo. Pode aumentar o faturamento e continuar sem lucro. Pode criar processos e continuar presa à operação. Pode ter uma empresa promissora e ainda assim sentir o medo de ocupar um lugar maior. Foi por isso que eu criei o diagnóstico do campo do lucro. Aqui no diagnóstico do campo do lucro, nós vamos entender quais são os ciclos que toda empresa e todo empresário tem que passar. Desde o dia que você resolveu abrir a sua empresa, se tornar uma empresária, até o ponto máximo dela. E o que acontece é que durante este caminho vão ficando questões que não são resolvidas, vão ficando bloqueios que não vão sendo olhados. E aí é onde a sua empresa começa a parar. Mas o mais interessante é que eu tenho certeza que você sabe que você pode estar presa ao operacional. Você sabe que tudo centraliza em você. Você sabe que está cansada de carregar tudo sozinha. Você sabe também que você está faturando, você está vendo caixa entrando dinheiro. Mas você sabe que você não consegue tirar, às vezes, nem R$100 disso como lucro para você fazer o que bem quiser e entender. Então, cadê a liberdade que você sonhou quando montou essa empresa? E aqui é o que entra de mais incrível e o que diferencia esse diagnóstico de tudo. É que além de descobrir quais são os seus bloqueios em cada um desses ciclos, que são 6, nós vamos descobrir onde estão as causas raízes. Aonde que está o padrão, por que você tem essa atitude, por que esse padrão rege a sua empresa. E isso pode estar, às vezes, numa crença de família, numa crença limitante, em questões emocionais, em questões sistêmicas, em questões que têm a ver com o seu poder pessoal. Você sabia que uma empresária que não tem segurança de si mesma, ela costuma dar desconto mesmo antes da pessoa pedir? Isso é falta de poder pessoal. E com a empresa acontece a mesma coisa. Na empresa nós também vamos olhar os ciclos que essa empresa tem, nós vamos olhar em qual ciclo essa empresa está, e em ambas nós vamos olhar os bloqueios atuais, os bloqueios que ficaram lá atrás e a gente não olhou, e os bloqueios que já estão sendo criados por causa dessa repetição infinita de ciclos. E vamos também identificar na empresa as causas raízes. Ou seja, muito mais do que te falar o que precisa ser visto e como está a sua empresa, eu vou te falar qual é o motivo que leva ela a estar como está. E aí, fez sentido até aqui para você? Diagnóstico, eu olho para a empresária, olho para a empresa e observo a relação entre as duas e o dinheiro, porque muitas vezes a empresa está pedindo uma coisa e a empresária está sustentando outra. A empresa pode estar pronta para crescer, mas a dona pode estar cansada, insegura ou presa à necessidade de controlar tudo. A empresária pode desejar liberdade, mas ter construído um negócio que depende completamente dela. Pode querer ganhar mais,
mas sentir culpa ao cobrar, receber ou prosperar. Pode querer delegar, mas lá no fundo acredita que ninguém fará tão bem quanto ela. Pode querer ser reconhecida, mas ter medo de se posicionar e ser julgada. Esses movimentos nem sempre são conscientes, e é por isso que muitas vezes a empresária sabe o que precisa fazer, mas não consegue sustentar a mudança. Ela sabe que precisa delegar, mas pega tudo de volta. Sabe que precisa cobrar melhor, mas recua. Sabe que precisa aparecer, mas se esconde. Sabe que precisa ocupar o lugar de liderança, mas continua apenas executando as coisas do dia a dia. E quando isso se repete, o problema pode não estar em estratégias. Pode existir um bloqueio e principalmente causas raízes sustentando estes bloqueios. Vou te explicar isso de uma forma muito simples. Imagine uma empresária que trabalha o dia inteiro e não consegue se afastar. Ela pensa que o problema é a equipe, mas talvez exista uma necessidade de controle. Talvez exista dificuldade em confiar. Talvez ela tenha aprendido lá na família dela muito cedo que precisa se dar conta sozinha, família. Ou talvez tenha construído a própria identidade em torno de ser indispensável. Nesse caso, trocar a equipe pode não resolver, porque o padrão continua com ela. Agora, imagine outra empresária. Ela vende bem, mas o dinheiro nunca permanece. Ela pensa que precisa vender ainda mais e vende, mas talvez a causa esteja no medo de cobrar, no poder pessoal, na culpa por lucrar, na ansiedade financeira, na energia da dívida ou na forma como a empresa foi criada. Algumas empresas, por exemplo, nasceram em momentos de urgência, depois de uma separação, depois de uma perda, depois de uma dívida, de uma demissão ou da necessidade de sobreviver. Mesmo anos depois, podem continuar funcionando como se ainda estivesse no estado de emergência, sempre apagando incêndios, sempre precisando de mais esforço, sempre consumindo tudo o que entra. É por isso que o diagnóstico não entrega uma resposta pronta. Ele investiga a realidade específica da empresária e da empresa. As placas de mapeamento funcionam como mapas de investigação. Elas ajudam a identificar o momento atual da empresa, da empresária, os bloqueios presentes, as áreas afetadas e as causas raízes, e principalmente a ordem indicada para o alinhamento completo. E isso se chama radiestesia empresarial. Sim, a radiestesia empresarial é uma das ferramentas utilizadas dentro do método Lucrare. Eu quero explicar isso de forma simples. Na radiestesia, não existe previsão do futuro, não é adivinhação e não substitui gestão, planejamento, contabilidade, marketing ou estratégia. Ela é uma técnica de investigação. As placas direcionam para análises diferentes da empresa e da empresária. Eu não olho para uma placa e tiro uma conclusão aleatória. Existe um processo. Primeiro, é feito o mapeamento da empresária, com técnica. Depois, o mapeamento da empresa. Em seguida, são identificados os bloqueios, as causas raízes e as conexões com a realidade vivida hoje. Tudo precisa conversar com o que está acontecendo no seu negócio, com o seu dinheiro, com a sua equipe, com a sua liderança, com o posicionamento e com a sua sobrecarga. E ainda com a falta de crescimento e com a sua liberdade. A radiestesia não retira o seu poder de decisão, ela amplia a sua visão. Ela mostra pontos que podem estar invisíveis para você, mas que já aparecem nos resultados. E é exatamente por isso que o diagnóstico gera tanta clareza e surpresa, porque ele organiza aquilo que muitas vezes está confuso. Você sente que alguma coisa não está funcionando, mas não sabe exatamente onde está a origem. O diagnóstico mostra o momento da empresária, o momento da empresa, onde existe desalinhamento, quais os bloqueios estão interferindo nos resultados e impedindo a sua evolução. Mostra também qual é a ordem indicada para o tratamento desta empresa e desta empresária no campo do lucro. As causas raízes podem estar, por exemplo, no emocional, na culpa, na insegurança, na raiva, na vergonha, na ancestralidade, no emocional, no poder pessoal, na sobrecarga, pode estar ainda no espiritual, na catarse, também pode estar nos padrões de sacrifício, em mulheres que sempre carregam tudo sozinhas,
na culpa por prosperar mais do que os seus pais, em lealdades familiares, em histórias de perdas, dívidas ou rupturas. Na empresa, podem aparecer causas ligadas à criação, a conflitos não encerrados, energia de dívida, produtos que foram abandonados ou momentos importantes da história dessa empresa que nunca foi reorganizada. Mas o diagnóstico não te entrega uma lista de problemas, ele te entrega um mapa. Mostra como essas causas se conectam ao que você vive hoje. Porque não adianta trabalhar expansão quando ainda existe bloqueio de identidade. Não adianta tentar delegar enquanto você ainda acredita que precisa ser indispensável. Não adianta buscar mais vendas quando a empresa ainda não consegue receber, manter e sustentar o dinheiro. A ordem importa e é isso que diferencia o diagnóstico de uma análise genérica. Bom, eu sou Flávia Nubli e durante mais de 20 anos atuei como advogada. Minha trajetória profissional foi construída em um universo muito racional. Leis, conflitos, responsabilidades, empresas, decisões, mas a minha própria história me mostrou que nem todo problema começa no lugar em que aparece. Depois do meu divórcio, eu precisei reconstruir muito mais do que a minha vida prática. Eu precisei reconstruir a minha identidade. Foi nesse período que eu comecei a estudar equilíbrio, energia, chakra, emoções, transformações. E a dança do ventre também teve um papel importante nessa reconstrução. Eu tenho diabetes desde os meus 2 anos de idade e sempre dancei. E nesse momento foi a dança do ventre que foi fundamental na minha reconstrução. Eu sou diabética desde os 2 anos de idade e eu sempre dancei. Mas nesse momento foi exatamente a dança do ventre que começou a me trazer esse reequilíbrio. Ela teve um papel importante nessa reconstrução. Por meio dela, eu fui recuperando presença, força, feminilidade e conexão comigo mesma. Mais tarde, desenvolvi um trabalho com a dança integrativa para mulheres que enfrentavam o câncer. E ali, eu compreendi que aquilo que aparece externamente é apenas parte da história. Existe uma emoção por trás de muitos comportamentos. Existe uma história por trás de muitas repetições. E existe uma causa por trás de muitos bloqueios. Foi dessa união entre a minha experiência profissional, minha própria transformação e os meus estudos que nasceu o método Lucrare. E o primeiro passo desse método é o diagnóstico do campo do lucro. O diagnóstico é realizado online em um encontro individual de aproximadamente 50 minutos. Durante esse encontro, eu apresento o mapeamento da empresária e da empresa. Explico os bloqueios, aprofundo nas causas raízes e mostro como isso aparece hoje nos seus resultados e entrego a ordem indicada para o real alinhamento completo. Você também recebe a gravação do nosso encontro e o direcionamento personalizado. Depois do diagnóstico, caso exista indicação de continuidade, todo o trabalho é construído de forma individual. Os comandos aplicados pela DNB e Energia Primordial Divina são definidas a partir dos bloqueios e das causas raízes identificadas. Nada aqui é aplicado de forma genérica, mas tudo começa pelo diagnóstico. Porque antes de mudar mais uma estratégia, talvez você precise enxergar o que está produzindo os resultados que vive hoje. Você chegou até aqui querendo saber o que essa placa pode revelar. Ela pode mostrar onde existe bloqueio, mas principalmente pode mostrar o que está por detrás dele. Pode revelar porque você trabalha tanto e ainda não sente nem lucro nem liberdade. Pode mostrar porque determinados problemas continuam sempre voltando e pode reorganizar o caminho do realinhamento da empresa, da empresária e do campo do lucro. Talvez o seu negócio não precise de mais esforço, talvez precise de mais clareza, talvez não precise fazer mais, talvez precise enxergar melhor. E é por isso que o nosso diagnóstico também tem a garantia ouro. Se, após fazer o diagnóstico, ele não fazer nenhum sentido para você ou não condizer com a sua realidade, eu devolvo o valor do seu investimento total, sem nenhuma justificativa, sem nenhum questionamento. Esse diagnóstico hoje, ele está no valor de R$300 e ele pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. Mas o mais importante é o que esse diagnóstico vai fazer por você e pela sua empresa. Então, se você sentiu que esse conteúdo falou com você, se você tem vivido ciclos repetitivos na sua vida, na sua empresa, e tem aquela sensação de que parece que tem sempre algo te puxando para trás, esse algo tem nome e sobrenome. E eu estou aqui para te ajudar a identificar e reorganizar toda essa estrutura. Clique agora em agendar e fale diretamente comigo.